A verdade sempre foi perigosa, sempre. E poucos sabem disso melhor do que Baruch Spinoza, o filósofo que se atreveu a olhar além do véu. Em um mundo onde questionar o sagrado significa arriscar tudo, ele aplicou a mais afiada das armas, a razão pura. E o que encontrou atrás desse véu foi tão radical que ainda hoje, quase 4 séculos depois, faz estremecer os alicerces do que milhões acreditam ser indiscutível. E se a história mais influente do Ocidente fosse, na verdade, um elaborado mito, e se a figura divina de Jesus, tal como a apresenta a tradição cristã, fosse uma construção humana que não resistiria ao escrutínio da razão filosófica. Hoje não venho repetir o que todos já sabem. Venho mostrar como a mente mais brilhante do século XVII usou seu pensamento como bisturi para dissecar o que muitos consideram intocável. Este não é um ataque nascido do ódio ou provocação gratuita. É um exercício de pensamento crítico baseado na busca implacável da verdade que caracterizou toda a obra deste filósofo. Um convite para pensar por si mesmo, além do que lhe disseram que deve acreditar. E talvez no final descubra que a verdadeira libertação começa por questionar o que nunca lhe permitiram questionar. A crença que sustenta o mundo. Mas se você me acompanhou até aqui, presumo que não teme as perguntas difíceis, que, como Spinoza, prefere a luz incômoda da razão à confortável escuridão da fé cega. Prova 1. A Bíblia humana. O véu se rompe. Imagine que você viveu toda a sua vida acreditando que um livro contém as palavras exatas pronunciadas por Deus mesmo. Que cada frase, cada relato e cada mandamento provém diretamente da fonte infinita de toda a verdade. Agora imagine descobrir que esse livro está cheio de contradições internas, erros históricos e manipulações realizadas ao longo dos séculos por pessoas com interesses muito humanos e muito terrenos. Este foi o primeiro passo na análise crítica de Spinoza e possivelmente o mais devastador. Em seu tratado teológico-político, publicado anonimamente em 1670 por medo de represálias, Spinoza tornou-se um dos pais da análise histórica crítica da Bíblia e o que encontrou mudaria para sempre nossa forma de entender os textos sagrados. Os homens narram os milagres e escrevem histórias de modo que sejam, acima de tudo, admiráveis e, por assim dizer, objetos de perplexidade para os leitores. Assim pensam que cumprem não apenas com seu dever, mas que ganham autoridade para si mesmos. Com essas palavras, Spinoza apontava algo revolucionário. Os autores bíblicos não estavam simplesmente registrando passivamente a palavra divina. Estavam ativamente construindo narrativas com propósitos muito humanos. Spinoza demonstrou, mediante uma análise linguística e contextual meticulosa, que livros tradicionalmente atribuídos a Moisés continham referências a eventos ocorridos muito depois de sua morte. Como Moisés poderia escrever sobre sua própria morte ou referir-se a lugares com nomes que seriam estabelecidos séculos depois? A resposta é simples: ele não o fez. Esses textos foram compilados e editados por autores posteriores. Aplicando essa mesma abordagem crítica aos evangelhos, encontramos um padrão similar. Os relatos sobre Jesus foram escritos décadas depois de sua morte, não por testemunhas diretas, mas por comunidades com claras agendas teológicas. Marcos, o evangelho mais antigo, foi escrito aproximadamente no ano 70 depois de Cristo, cerca de 40 anos após a crucificação. Mateus e Lucas surgiram ainda mais tarde, e cada um adaptou o material a seus próprios fins teológicos. E é aqui que a contradição se torna inegável. Se esses textos fossem realmente a palavra perfeita e inspirada de Deus, como explicar as numerosas contradições entre eles? Jesus nasceu durante o reinado de Herodes, como afirma Mateus, ou durante o censo de Quirino, como sustenta Lucas. A diferença não é trivial.
Esses eventos estão separados por pelo menos uma década. Quais foram as últimas palavras de Jesus na cruz, segundo Mateus e Marcos? Deus meu, por que me abandonaste? Segundo Lucas, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E segundo João, está consumado. Como podem todas estar corretas? A genealogia de Jesus em Mateus dá 28 gerações desde Davi, enquanto Lucas conta 43 com nomes completamente diferentes. É possível que Deus não soubesse contar corretamente as gerações de seu próprio filho. Para Spinoza, essas contradições não eram meras curiosidades, mas provas irrefutáveis da natureza humana e falível desses textos. Textos escritos por seres humanos, editados por seres humanos e selecionados por seres humanos nos concílios que determinaram quais livros seriam considerados canônicos e quais seriam excluídos como apócrifos. Um exemplo particularmente ilustrativo que Spinoza teria apontado se tivesse acesso aos estudos linguísticos modernos é a famosa profecia de Isaías 7:14. O texto hebraico original usa a palavra alma, que simplesmente significa jovem mulher. Porém, quando foi traduzida para o grego na Septuaginta, essa palavra tornou-se partenos, que significa especificamente virgem. Essa simples escolha de tradução tornou-se posteriormente a base textual para a doutrina do nascimento virginal de Jesus, um pilar central da cristologia tradicional. Isso não é um erro menor, é uma transformação fundamental do significado que teve consequências teológicas monumentais e ocorreu não por intervenção divina, mas por uma decisão humana de tradução. O próprio processo de canonização da Bíblia revela sua natureza política. Os livros que hoje consideramos parte do Novo Testamento foram selecionados entre muitos outros textos existentes. Os critérios não foram simplesmente espirituais, mas profundamente políticos. Quais textos serviam melhor para a unificação doutrinária e a consolidação do poder eclesiástico? Textos como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro ou o Evangelho de Maria Madalena foram excluídos não necessariamente por serem menos autênticos, mas porque apresentavam visões de Jesus e sua mensagem que não se alinhavam com a doutrina emergente. Spinoza chega assim a uma conclusão desconfortável, porém inevitável. A Bíblia, longe de ser um ditado divino, é um documento humano, histórico, contextual e, como toda obra humana, imperfeita. Um documento que reflete as crenças, preconceitos e agendas políticas de seus múltiplos autores e editores ao longo dos séculos. A consequência dessa análise é devastadora para a narrativa tradicional sobre Jesus. Não podemos nos basear em supostos eventos sobrenaturais para sustentar a extraordinária afirmação de que um ser humano particular era de alguma forma Deus encarnado ou seu filho literal. Mas ainda há mais. A terceira prova de Spinoza vai além de questionar a evidência da divindade de Jesus. Questiona a coerência lógica do próprio conceito de Filho de Deus, tal como entendido pela tradição cristã. Prova 3. O conceito impossível, a incoerência do Filho de Deus. É curioso como as palavras podem perder seu significado quando as repetimos demais. Filho de Deus. Uma frase que milhões pronunciam a cada dia com reverência e convicção absoluta. Mas o que realmente significa? É coerente? É logicamente possível? O próprio conceito de Filho de Deus, entendido literalmente como um ser que compartilha a natureza divina de forma única e exclusiva, é filosoficamente incoerente. Para entender essa crítica, devemos voltar à concepção espinosista de Deus como a substância infinita, eterna e indivisível. Esse Deus, identificado com a natureza em seu sentido mais profundo, não é um ser pessoal com características humanas como emoções, desejos ou relações familiares.
É o próprio fundamento de toda a existência, a totalidade do real. Nesse contexto metafísico, a ideia de que Deus possa ter um filho no sentido literal é uma projeção antropomórfica, uma tentativa de humanizar o divino aplicando categorias e relações humanas, como a paternidade, a uma realidade que as transcende completamente. Essas ideias não são simplesmente difíceis de acreditar, são logicamente contraditórias no marco de uma compreensão filosoficamente rigorosa da natureza de Deus. Os homens formaram de Deus uma ideia semelhante à deles mesmos e ainda creram que Deus dirige todas as coisas com vistas a um fim determinado. De onde se segue que Deus, isto é, um ser que é em todos os aspectos perfeito, sofre e é afetado de muitas maneiras. Com essas palavras da ética, Spinoza identifica o erro fundamental, a tendência humana de antropomorfizar Deus, de concebê-lo à imagem e semelhança do ser humano, atribuindo-lhe características, comportamentos e relações humanas incompatíveis com sua natureza infinita e perfeita. A doutrina cristã do Filho de Deus, em sua interpretação literal, cai precisamente nesse erro. Tenta conciliar o inconciliável, um Deus que é simultaneamente um e múltiplo, infinito e finito, eterno e temporal, imutável e sujeito à mudança e ao sofrimento. Para Spinoza, Jesus, como qualquer outro ser humano, seria um modo finito da substância infinita, uma expressão particular de Deus, natureza, mas não Deus mesmo, nem uma entidade separada e enviada. Sua divindade, se quisermos usar esse termo, residiria não numa natureza sobrenatural ou metafisicamente distinta, mas em seu grau de compreensão racional da natureza de Deus e em sua vida ética alinhada com essa compreensão. No sistema filosófico de Spinoza, todos os seres humanos são filhos de Deus, no sentido de que somos expressões ou modos da substância divina. O que distinguiria Jesus dessa perspectiva não seria uma filiação divina literal e exclusiva, mas seu grau de compreensão e sua capacidade de viver de acordo com essa compreensão. Seria, na melhor das hipóteses, um mestre exemplar de sabedoria ética e compreensão da natureza da realidade. Não um ser sobrenatural com uma relação única e metafisicamente privilegiada com Deus. Essa análise revela o dogma central do Filho de Deus como filosoficamente insustentável quando analisado a partir de uma concepção racional e não antropomórfica da divindade. É uma construção teológica nascida da tendência humana de projetar categorias e relações familiares sobre o divino. Não uma verdade metafísica coerente com uma compreensão filosófica de Deus como substância infinita e eterna. A fonte primária que nos apresenta Jesus como divino, a Bíblia, é um documento humano, histórico e falível, não uma palavra divina infalível. O próprio conceito de Filho de Deus, entendido como um ser com uma filiação divina, literal e exclusiva, é filosoficamente incoerente e baseia-se numa compreensão antropomórfica e limitada da divindade. A verdade libertadora, além do mito, o que resta depois dessa demolição sistemática? Se aceitarmos as três provas de Spinoza, a narrativa tradicional sobre Jesus como Filho divino de Deus revela-se como uma construção humana, um mito elaborado ao longo dos séculos que não resiste ao escrutínio da razão filosófica. Mas isso não significa que não reste nada de valor. Para Spinoza, a libertação do mito não conduz ao niilismo ou ao desespero, mas a uma compreensão mais profunda e autêntica de nossa relação com o divino, com a natureza, com a totalidade da existência. A felicidade não é o prêmio da virtude, mas a própria virtude.
Com essas palavras da ética, Spinoza nos lembra que o verdadeiro propósito da vida ética e espiritual não é obter uma recompensa sobrenatural em um além, mas alcançar a beatitude, a felicidade ou a plenitude aqui e agora, por meio da compreensão racional da natureza da realidade e de nossa participação nela. Nesse sentido, poderíamos dizer que Spinoza não destrói a religião, mas a purifica de elementos mitológicos e supersticiosos para revelar seu núcleo mais valioso. A busca de uma compreensão profunda da realidade e de uma vida ética alinhada com essa compreensão. E Jesus, liberto do peso da divindade literal, poderia ser apreciado como provavelmente foi. Um mestre ético excepcional, cujos ensinamentos, despidos das camadas de mitologia adicionadas posteriormente, contêm profundas verdades sobre a condição humana e a vida ética. Um homem que talvez intuísse algo do que Spinoza articularia mais tarde filosoficamente, que o divino não está separado de nós, mas está presente na totalidade da existência e que a conexão com essa divindade não requer milagres ou mediadores sobrenaturais, mas uma compreensão racional e uma vida ética. A pergunta que nos resta é: por que foi construído esse mito? Por que a figura histórica de Jesus foi progressivamente divinizada até se tornar o Filho único de Deus? Para Spinoza, a resposta estaria relacionada à própria natureza do poder religioso institucionalizado. A transformação de um mestre ético em uma figura divina serviu para fundar uma instituição que reclamava para si autoridade única e exclusiva como mediadora entre o humano e o divino. Essa autoridade permitia controlar as massas por meio do medo, do pecado, do inferno, do castigo divino e da esperança de salvação, de vida eterna, de recompensas sobrenaturais, e suprimir o pensamento livre e a busca racional que poderia questionar esse poder. O fim do Estado não é converter os homens de seres racionais em bestas ou autômatos, mas conseguir que sua mente e seu corpo se desenvolvam em todas suas funções com segurança, que eles sirvam-se de sua razão livre e que não se combatam com ódios, mentiras ou enganos, nem se ataquem com intenções perversas. O fim do Estado é, portanto, a liberdade. Essas palavras do Tratado Teológico Político revelam a preocupação central de Spinoza, a liberdade humana, especialmente a liberdade de pensamento. Para ele, a verdadeira ameaça dos mitos religiosos não é simplesmente que sejam falsos, mas que sejam usados para suprimir a liberdade de pensamento e manter as pessoas em um estado de obediência baseado no medo e na esperança irracional, ao invés da compreensão racional. A análise de Spinoza, embora devastadora para a fé tradicional, não busca o niilismo ou a destruição por si mesma, busca a libertação intelectual e espiritual da humanidade. Convida-nos a usar a razão como ferramenta fundamental para examinar todas as crenças, especialmente aquelas impostas pela autoridade, e a buscar uma conexão com o divino que não dependa de dogmas, milagres ou mediadores sobrenaturais, mas de uma compreensão racional da natureza e uma vida ética alinhada com essa compreensão. Em última análise, o legado de Spinoza nos lembra que a verdade não precisa de dogmas nem ameaças para se sustentar, que sustenta-se por si só à luz da razão e que a conexão com o divino, com a totalidade da existência, está disponível para todos por meio da compreensão racional e da vida ética, não pela aceitação de mitos ou obediência a autoridades religiosas. Essa análise não pretende ferir sentimentos nem atacar gratuitamente crenças profundamente enraizadas. Pretende convidar a uma reflexão honesta e corajosa sobre questões fundamentais. Porque, como diria Spinoza, uma vida que não se examina a si mesma não merece ser vivida.
Lembre-se, o verdadeiro perigo não está em questionar o que você acredita, mas em nunca questionar. Porque, como nos ensinou Spinoza, o caminho para a liberdade começa com o pensamento crítico. As ideias de Spinoza não representavam simplesmente uma interpretação alternativa dos textos sagrados, constituíam um desafio radical ao próprio fundamento da autoridade religiosa institucionalizada. Se Deus não é um monarca cósmico que dita mandatos arbitrários, mas a totalidade da natureza governada por leis necessárias. Se os textos sagrados são obras humanas e históricas, o que resta ao papel das instituições religiosas como intermediárias entre o humano e o divino? A superstição nasce do medo, se conserva com a esperança e morre com o desespero, escreveu Spinoza. As instituições religiosas dominaram historicamente por meio dessa equação, gerando medo do castigo eterno, do pecado, da condenação, oferecendo esperança de salvação, vida eterna, recompensas sobrenaturais e apresentando-se como o único canal legítimo entre esses dois extremos. Spinoza desmontou esse mecanismo desde sua raiz. Por isso sua filosofia foi tão temida. Por isso foi chamado de príncipe dos ateus, embora sua obra esteja impregnada de uma profunda espiritualidade racional. Por isso suas ideias foram sistematicamente deturpadas ou silenciadas. O sistema de poder não podia permitir que a massa crítica da população compreendesse e assimilasse uma visão que os libertava da dependência dos mediadores institucionais. E aqui reside uma ironia histórica fascinante. O próprio Jesus, se analisarmos seus ensinamentos originais, despidos da mitologia posterior, foi também um crítico radical da religião institucionalizada de seu tempo. Seus conflitos com os fariseus e saduceus, sua crítica à hipocrisia religiosa, seu ênfase na relação direta com o divino. Tudo isso tem surpreendentes paralelos com a crítica espinosista, embora expressa em uma linguagem muito diferente. A figura histórica de Jesus foi transformada no Filho Divino de Deus justamente para neutralizar o potencial revolucionário de seus ensinamentos originais, incorporando-os a um novo sistema de mediação institucional. O verdadeiro legado de Spinoza não é a destruição da espiritualidade, mas sua libertação das correntes da superstição e do autoritarismo dogmático. Sua visão nos oferece a possibilidade de uma relação com o divino baseada na compreensão racional e na intuição intelectual, não no medo, na esperança irracional ou na obediência cega. O homem guiado pela razão é mais livre no estado, onde vive segundo leis que obrigam a todos, do que na solidão, onde só obedece a si mesmo. Essa aparente paradoxa espinosista nos lembra que a verdadeira liberdade não consiste em fazer o que nos dá vontade, mas em compreender a necessidade e agir em consonância com ela. A liberdade não é a ausência de determinação, mas a compreensão do que nos determina. Do mesmo modo, a liberdade espiritual não consiste em rejeitar toda a noção do divino, mas em compreendê-lo adequadamente, além dos mitos antropomórficos e superstições. É substituir o Deus Rei que exige obediência pelo Deus Totalidade que convida à compreensão. É substituir a relação vertical, baseada no medo e na submissão por uma relação horizontal, baseada no conhecimento e no amor intelectual. O braço, o horizonte do poder, uma espiritualidade além do mito. O que resta então quando as 3 provas de Spinoza completaram seu trabalho demolidor? Para onde vamos quando o véu do mito foi rasgado? Ao contrário do que seus detratores afirmavam, Spinoza não nos deixa num universo frio, mecânico e sem sentido. Convida-nos a uma experiência do divino mais profunda, mais autêntica e mais libertadora do que a oferecida por qualquer mitologia.
O amor intelectual de Deus é o amor mesmo com que Deus se ama a si mesmo. Essa enigmática frase da ética nos oferece uma chave. Para Spinoza, o conhecimento adequado da natureza, Deus, gera um amor intelectual por essa totalidade da qual fazemos parte. E esse amor não é unidirecional, é o mesmo amor com que Deus natureza se ama a si mesmo através de nós. Somos literalmente o universo conhecendo-se e amando-se a si mesmo. Essa visão nos liberta da alienação fundamental que implicam as mitologias religiosas tradicionais, a separação entre o humano e o divino. Não somos criaturas caídas que anseiam sua reunião com um Criador externo e transcendente. Somos expressões finitas da infinitude divina, modos da substância única, partes de um todo com o qual nunca deixamos de estar unidos. A proposta espinosista não é o ateísmo no sentido popular do termo, mas um repensar radical do que significa Deus. Não a negação do divino, mas sua redefinição em termos racionais, coerentes e libertadores. E o que isso implica para nossa compreensão de Jesus? Libertado da mitologia do Filho literal de Deus, sua figura pode ser apreciada sob uma nova luz. Poderia ser entendido como alguém que intuía, à sua maneira e em seu contexto histórico específico, algo dessa unidade fundamental entre o humano e o divino, seus ensinamentos sobre o reino dos céus que está dentro de vós, seu ênfase no amor como princípio fundamental, sua crítica à religiosidade exterior baseada em rituais vazios. Tudo isso pode ser reinterpretado a partir de uma perspectiva espinosista como expressões imperfeitas, mas valiosas, de uma intuição profunda sobre a natureza da realidade. Essa reinterpretação não diminui Jesus, o humaniza e, paradoxalmente, o torna mais relevante. Já não é uma figura sobrenatural, inalcançável, cuja divindade nos separa irremediavelmente dele. É um ser humano que, como nós, buscou compreender sua relação com a totalidade e viver de acordo com essa compreensão. Um mestre ético que, despojado do peso da mitologia, pode nos falar diretamente de humano para humano. A beatitude não é o prêmio da virtude, mas a própria virtude. Essa frase da ética nos lembra que o objetivo da vida ética e espiritual não é obter uma recompensa futura em um além mitológico, mas experimentar a plenitude aqui e agora, através da compreensão racional e do amor intelectual que dela surge. O horizonte que Spinoza nos mostra não é o de uma nova religião institucionalizada que substitua as anteriores. É o horizonte de uma humanidade madura que superou a necessidade de mitos e mediadores, que se relaciona diretamente com a totalidade por meio da compreensão racional e que encontra nessa compreensão a verdadeira liberdade e a verdadeira beatitude. Diante de um chamado à razão, desperte do sonho mitológico. Vimos como os textos bíblicos revelam sua natureza humana e falível, e como o próprio conceito de Filho de Deus revela-se uma construção antropomórfica incoerente com uma compreensão filosófica da divindade. Essa análise não pretende destruir, mas libertar. Não busca tirar algo valioso, mas revelar-nos a verdadeira natureza do que é valioso. Não tenta nos deixar na escuridão do niilismo, mas convidar-nos à luz de uma compreensão mais profunda e autêntica de nossa relação com a totalidade da existência. O legado de Spinoza nos lembra que a verdade não precisa de mitos para se sustentar, que a espiritualidade autêntica não requer superstições e que a conexão com o divino não depende de mediadores institucionais. Nos convida a despertar do sonho mitológico para a clareza da compreensão racional, sem perder por isso a profundidade da experiência espiritual.
Se essa análise ressoou em você, convido-o a compartilhá-la com aqueles que, como você, não temem perguntas difíceis em sua busca pela verdade.